Shalom a todos que estão conectados. Seguimos com a nossa jornada falando sobre café, oração e planejamento. E como sempre, né, eu gosto sempre de estar falando aqui, vai mandando esse link para pelo menos umas 10 pessoas. Isso mesmo, manda esse link para pelo menos umas 10 pessoas. Eu acho legal quando a gente já entra aqui, já nos primeiros segundos, começa a subir um monte de gente aqui, é muito legal. Encaminha, gente, encaminha aí esse link para pelo menos umas 10 pessoas, aí para nós seguirmos na nossa jornada sobre café, oração e planejamento. O tema de hoje está muito legal. Eu acredito que vocês vão gostar muito, mas vai aí, vai mandando, vai encaminhando. Não gosto muito de ficar esperando aqui o pessoal entrando, apesar que o pessoal já vai entrando, né? Mas falam que sempre tem que esperar um minuto. Não gosto de esperar um minuto, não. Um minuto é muita coisa pra gente aqui. E já vamos começar aí com essa nossa lição. Bom, seguindo essa jornada, nós temos usado essa metáfora, né, do caminho, né? Já falamos sobre algumas temáticas em cima disso. E tá passando rápido, né, gente? Hoje já é dia 5. Uau! Vamos ficar até o dia 22. Hoje já é o 5º dia útil aí desse nosso novo mês de 2022. Quarta-feira, sigamos aí. O tema de hoje é cachorros no caminho. É isso mesmo. Cachorros no caminho. Que isso, Rodrigo? O que você está querendo dizer com esse negócio aí de cachorros no caminho? Tem uma frase que eu gosto dela demais e eu quero deixar ela aqui como base para aquilo que nós vamos estar falando aqui hoje. Que fala o seguinte: você nunca chegará ao seu destino se parar e atirar pedras em cada cachorro que late. Essa frase é de Winston Churchill. Winston Churchill foi primeiro-ministro da Inglaterra, bem na verdade do Reino Unido, né? Não só da Inglaterra, durante o período ali da Segunda Guerra Mundial. Foi alguém muito importante, muito relevante, alguém que fez a diferença durante o período da Segunda Guerra Mundial. E assim, vale muito a pena você ler sua biografia, estratégias, textos. Eu gosto demais de ler sobre Churchill, né, e sobre as suas obras. É lógico que ele tinha seus defeitos, seus problemas, como todos os homens têm, e mulheres, mas ele tem algumas coisas muito interessantes, vale muito a pena você conhecê-lo. E por que eu trouxe essa frase aqui dele? Quando a gente está fazendo o nosso planejamento, existem algumas pessoas que cometem um equívoco. Eu não vou chamar de erro, porque não é um erro, tá? Não é um erro, mas muitas vezes as pessoas cometem um equívoco porque eles fazem o que eu vou falar com você aqui agora, mas eles fazem de forma errada. Bem, na verdade, não da forma, mas com pessoas erradas. Vamos lá, toda vez que você está fazendo o seu planejamento, né, esboçando aquilo que você quer fazer, seja para o seu ano, como nós estamos fazendo agora, seja de uma ação que você quer fazer, que não necessariamente é só para aquele ano, mas às vezes para anos, né, ou meses para frente, em algum momento você vai compartilhar o seu planejamento com alguém, ou vai falar do seu sonho com pessoas, ou dizer a sua meta a pessoas. Por isso que eu falo que não é um erro, mas é um equívoco, porque dependendo de para quem você falar, isso pode atrapalhar um pouco você nessa jornada. E por que isso? Né? A gente tem que compreender que muitas vezes, quando a gente fala de um sonho, de um projeto, de uma meta para pessoas erradas, isso pode gerar um problema. As famosas críticas construtivas. Cuidado! Eu falo com você com toda a tranquilidade do mundo. Nunca, vou repetir, nunca, outra vez, nunca, mais uma vez, nunca, de novo, nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Vou repetir. Nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu
nada. Entenda sobre isso. Então, quando você está ali fazendo o seu planejamento, sua meta, enfim, esboçando ali o seu projeto, cuidado para quem você vai falar. Não é errado você compartilhar isso com alguém. Não é errado você compartilhar isso com algumas pessoas, até para que você possa ter perspectiva. Isso é muito interessante. Se você está num caminho, é muito legal, não sei se isso acontece isso com você, mas às vezes você está no caminho. Eu não dirijo, né? Mas eu sempre caminho com pessoas que dirigem e de vez em quando eu fico ali de copiloto, né? Às vezes a gente está indo para um lugar novo, né? Então a gente não sabe muito bem como chegar, eu fico ali, ó, tá aqui, vai por ali e tal, ajudando o GPS. Mas é muito interessante quando você está num caminho e você sabe que você está certo. Preste atenção nisso que eu vou falar com você. Você está no caminho, você sabe que você está certo, porque ali o GPS está dando direitinho, o mapa está colocando que você está na rota, você já pegou pontos de referência, mas aparece uma pessoa do lado, sei lá, um frentista de um posto de gasolina, um comerciante que está ao longo do caminho, você fala, aqui, quero chegar em tal lugar, aqui, é por aqui mesmo? É por essa? Não, aí o cara fala assim, não, sim, é por aqui, siga aqui, tal, falta tantos quilômetros para você chegar lá. Então, muitas vezes, não é errado, mas uma vez eu quero frisar isso com você, de você compartilhar seus sonhos, seus projetos, suas metas com pessoas. Mas tome cuidado, porque senão você pode cometer aí alguns equívocos e pessoas vão começar a fazer críticas construtivas quando na verdade elas não construíram nada. Então, tome muito cuidado com isso, né? Eu chamo isso de cachorros no caminho. Que isso, Rodrigo? Tá ofendendo pessoas? Ah, relaxa. Até Jesus chamou pessoas de cachorro. Bem, na verdade, uma mulher. Mas chamou de raça de víbora, então fica tranquilo. Tem coisa muito pior por aí. Mas é interessante você pensar nisso, né? De que a gente tem que tomar muito, mas muito, muito cuidado com quem nós compartilhamos essas coisas. E entenda uma coisa, tá? Eu não estou falando só de críticas desconstrutivas, né, do ponto de vista de pessoas que só criticam você. Não. Eu falo que os elogios são tão perigosos quanto as críticas. Que isso, Rodrigo? É sério? Por exemplo, você, vamos lá, quer ir para o Japão. Não, Japão eu que quero ir. Mas você quer ir para os Estados Unidos, né? Já fui para os Estados Unidos já. Estive em Nova York e em Washington. Muito legal até essas duas cidades. E algumas outras cidadezinhas. Nos Estados Unidos é muito comum você ter cidades pequenas, né? Com 1.000 habitantes, 600 mil habitantes, uma próxima da outra. Aí você quer ir para os Estados Unidos, quer ir para Nova York. Beleza, lindo, maravilhoso. Pode ir, planeja. Aí você vai contar para uma pessoa, e essa pessoa ela faz uma crítica desconstrutiva e fala assim, rapaz, você não vai conseguir não, o dólar tá alto, tal, e ela já joga o que nós chamamos de areia ali no seu sonho, no seu projeto. Ainda é um sonho, né? Não pode falar que é uma meta, que é um projeto, porque você não colocou nada no papel. Mas aí você compartilhou e a pessoa colocou água. Isso é ruim? Pode ser. Se desmotiva, né? Muitas vezes a pessoa, quer saber, o cara tem razão, não vou fazer isso mesmo não. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer o contrário, né? Não, agora que eu vou mesmo. O cara falou que eu posso sim, e vamos lá. Mas entenda o outro lado. Isso que eu quero falar com você. Às vezes alguém chega para você e fala o seguinte, olha, você quer ir para os Estados Unidos? Cara, que legal! Vai sim! É possível! Você vai arrebentar lá nos Estados Unidos. E aí você ouve aquilo e fala, caramba! Que legal! A pessoa falou que eu posso. Só que você ainda não fala inglês. Você não tirou passaporte. E aí aquela pessoa falou assim, não, eu vou mesmo, vou conseguir, tal. E você vai naquela questão do gás, sendo que você não está nem preparado para aquilo. Então cuidado, eu falo isso com toda tranquilidade para você. Em alguns momentos, os elogios, os incentivos vão ser pior do que as críticas. Das pessoas que vão puxar você para trás. Cuidado com essas pessoas, né? Que eu dei aqui só essa analogia aqui de cachorros, né? Não que as pessoas sejam cachorros, mas às vezes ela fica com essa questão. Você entendeu a frase do Churchill, né? De que a gente não pode ficar parando toda vez que vê um cachorrinho. O cachorro
taca pedra nele. Não, siga a sua rota, sabe? Siga o seu propósito, siga aquilo que você tem que fazer. Não fica parando toda hora. Ah, o cachorro ali tá latindo para mim. Ah, o outro cachorro ali. Não, siga ali a sua rota. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tanto com as críticas quanto os elogios, quando nós compartilhamos essa nossa jornada, esse nosso caminho, esse nosso planejamento, sonhos, projetos, metas, porque tanto um quanto o outro pode fazer um grande mal para a gente. E é interessante porque nós precisamos ter um elemento que eu gosto muito e é muito pouco falado nas nossas jornadas educacionais, que é inteligência emocional. Eu falo para vocês, eu ainda não posso fazer isso, mas eu vou fazer no futuro, quando eu for fazer meu segundo doutorado. Eu tenho 2 doutorados, mas são todos livres, né? Então, quando eu for fazer um doutorado agora reconhecido pelo MEC, talvez no futuro, uma das coisas que eu quero que realmente na educação brasileira seja abordada é a questão da inteligência emocional. Como isso é importante, assim como a educação financeira, que seja algo assim que tem que ter no currículo educacional. Mas por que inteligência emocional? As pessoas não sabem lidar com as emoções. Eu estava conversando esses dias com alguns jovens, né? Eu também sou conselheiro, e muitos vêm conversar comigo, e às vezes eu fico vendo, um deles foi um caso muito interessante. Começou a trabalhar numa empresa, se eu não me engano, não era CSN. CSN aqui é uma empresa metalúrgica que a gente tem na minha cidade. Mas era uma outra empresa, sei lá, uma outra empresa dessas de metalurgia, de indústria. Agora realmente esqueci qual era a empresa. E aí, ele chegou, pastor, eu queria um conselho, falei, vamos conversar. Tô nessa empresa, sim, mas assim, eu acho que não é o lugar que eu tenho que ficar. Falei assim, é mesmo? É, porque lá tá muito complicado, tá muito difícil, e ainda não ganho o que eu quero. Falei assim, quantos anos você tem? Falei assim, tenho 20 anos. Falei assim, você trabalhando com 20 anos, você ainda está estudando, não está? Falei assim, tô fazendo faculdade. Falei, quanto você está ganhando? Falei assim, estou ganhando 2.000, acho que era 2.300, 2.400. Olhei para a cara de fulano. Falei assim, cara, você está reclamando, você com 20 anos está ganhando aí mais do que um pai de família. Você ainda tem seus pais que pagam suas contas, você não tem que pagar um aluguel, sabe? Não tem que se preocupar com criança. Está ganhando mais que a média dos pais de família. Tem pai de família que fica aí ralando 30 dias para ganhar menos que você ganha, talvez um salário mínimo. Mas por que ele não estava gostando daquilo? Porque ele recebia muitas críticas no trabalho dele. Ele era muito cobrado. O chefe, o supervisor que estava acima dele, exigia dele cumprimento de metas, e ele não estava sabendo lidar com aquilo. Olha só! E aí eu peguei e falei isso com ele. Falei, olha, você... Aí quando eu comecei a falar isso, né, de que ele ganhava mais do que um pai de família, de que ele estava vivendo algo e ganhando, tendo uma renda melhor do que muitas pessoas, eu falei assim, é verdade, né, pastor? Aí eu falei assim, cara, você é muito novo, bicho, olha o que você já está ganhando. Tem gente aí se estapeando no mercado e não ganha o que você ganha. E você está na sua área. E realmente ele estava na área dele, de que ele estava trabalhando. Sabe? Mas por quê? Críticas, não sabe, não tem inteligência emocional para lidar com o negócio. Alguém fala, você faz uma coisa e aí você mostra para alguém e fala isso aqui. Não, tá horrível. Refaz. Tá horrível. Ele falou, tá horrível. Toma vergonha na cara. Pelo amor de Deus. Sabe lidar com isso. Sabe? Não, tá horrível. Caramba. Olha, você tá horrível mesmo? Faz de novo. Faz outra vez. Não tá horrível não. Então defenda que não tá horrível. Saiba falar que não está horrível, se não tiver mesmo, tá? Porque às vezes você vai falar que não está horrível e está mesmo. Então tenha perspectiva, tenha inteligência emocional, saiba lidar com essas coisas. Eu falo que isso é extremamente necessário. Até para você lidar com elogios. Vamos voltar àquela analogia que nós falamos, aquela metáfora de viajar, por exemplo, para os Estados Unidos. Alguém pode chegar para você, compartilhar o sonho de viajar. E você, não, você vai arrebentar tal. Se você tem inteligência emocional, você vai ouvir aqui e fala assim, caramba, a pessoa está me elogiando muito. Mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já foi aos Estados Unidos? Porque assim, a pessoa está te elogiando, fala que você vai arrebentar. Você já foi? Pergunta. Né? Quem tem inteligência emocional saberia fazer isso. Pergunta. A maioria das pessoas fala assim, não, nunca fui. Fala, como é que você sabe que eu vou me dar bem lá? Sabe? Então cuidado, aí você começa a fazer para si próprio perguntas.
Você começa a fazer para si mesmo alguns questionamentos. Peraí, cara, eu quero ir. A pessoa me elogiou aqui pra caramba, mas ela nunca foi lá. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Poxa, eu falo inglês? Não. Caramba, como é que eu vou lá então? Não falo inglês. Beleza. Tem conhecidos lá? Não, não tem. Ué, como é que eu vou fazer isso? Tem dinheiro para ir lá agora? Não tem. Pô, peraí, como é que eu vou me dar bem então, igual a pessoa falou? Eu vou arrebentar se eu não tenho algumas coisas. Por isso que tem que ter essa questão da inteligência emocional. É importante demais isso, gente. Sabe? Cuidado. Mais uma vez eu falo com você. Elogios podem trazer mais problemas para você do que críticas. Eu não sei como você é, né? Não sei a sua forma de criação, a sua bagagem emocional, como é que foi a sua vida, né? Que te trouxe até esse momento para você estar aqui. Mais uma vez eu quero agradecer, tá? Tô vendo aqui dezenas de pessoas com a gente, só subindo aqui, que tá entrando uma galera ainda. Legal demais, gente. Obrigado por estarmos juntos. E ó, compartilhem com pelo menos umas 10 pessoas aí essa live. Ainda dá tempo de você compartilhar. Faltam 15 para 6, ainda tem um tempo bacana com a gente aqui. Então, o que acontece? Eu não sei o que você vive, né? E não esquece de deixar o seu likezinho aí também. Isso é legal também. Eu não sei o que você vive. Não sei o que construiu você até aqui. Mas, uma coisa eu posso afirmar. Todos nós queremos alguma coisa. Todos nós. Seja o que for. Cada um de nós tem vontades, desejos, anseios, coisas que nós queremos. E posso falar, você até pode conquistar isso, de verdade. Mas é uma jornada para que você possa alcançar isso. E a gente tem que estar pronto para essas intempéries ao longo da jornada. A gente tem que estar pronto para ouvir alguns nãos e também ouvir alguns sims. Como eu disse, eu lido com muitas pessoas. Tem um exemplo que é legal de dar para vocês. A gente sempre fala de exemplo que dá errado, né? A gente sempre gosta de ouvir, às vezes, né, alguns casos, que a pessoa, ela foi lá e falhou, foi lá e quebrou, foi lá e não conseguiu, depois ela conseguiu, né? A gente ouve muito isso, mas eu lido com algumas pessoas que não acontece isso. A pessoa foi lá de primeira e conseguiu. Tinha uma boa família, bom estudo, e foi lá, pum, de prima, pá, conseguiu. Isso é ruim em alguns momentos. Eu conheci uma pessoa, não vou falar aqui o nome, é um político, mas é um cara que eu gosto muito de ouvir. Vou falar o nome dele aqui porque ele é candidato esse ano a deputado estadual. E aí eu vou ficar dando ibope pro cara. Não vou votar nele, então não vale a pena aqui falar sobre o nome dele. Mas eu conheço ele pessoalmente, já estive com ele em algumas reuniões, né? Ele já teve alguns cargos importantes no estado do Rio de Janeiro, em diversos governos. E assim, pai político, vô político, e a vida sempre foi muito boa para ele. Eu me lembro que ele contou uma história uma vez, ele estava com 20 anos, sabe? Ele tinha acabado de se formar no curso técnico e ele foi logo trabalhar para o governo de um candidato aí no estado, e chegaram para ele e ofereceram o seguinte: olha, tem um curso na Espanha agora e temos 3 vagas, quem quer ir? Para a equipe de governo do cara. Aí um levantou a mão, o outro levantou a mão, faltava mais um para levantar a mão. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém levantou a mão, só 2. E aí tá faltando mais um. Como ninguém levantou a mão, ele levantou. Curso de graça, gratuito, para poder estudar, se eu não me engano, acho que 6 meses na Espanha, ou 1 ano, agora não vou me lembrar a data, o período específico que ele ficou. Tudo pago pelo governo, sabe? Então, estou falando de uma pessoa que a vida sempre foi muito boa. E aí ele fala que isso trouxe alguns benefícios para ele, porque ele conseguiu agarrar todas as oportunidades, que isso também é legal, porque às vezes tem pessoas que têm muitas oportunidades e não usam, né? Não aproveitam as oportunidades. Ele aproveitou. Só que ele falou que também teve o lado ruim, porque ele foi muito cedo para alguns momentos que ele não tinha inteligência emocional, capacidade mental de administrar algumas coisas, e se estrepou na vida, sabe? Engravidou uma menina muito cedo, né? Porque ele já teve muitas oportunidades com pessoas de relacionamento. Hoje tem uma filha de um outro relacionamento, tá no 3º casamento dele agora. E ele fala, olha, teve muita coisa que aconteceu
que foram boas para mim de um ponto de vista, mas ruins porque eu não estava preparado, não estava pronto, não tinha inteligência emocional. Então, mais uma vez eu foco aqui com vocês, até mesmo coisas boas, críticas boas, se você não souber filtrar, se você não tiver inteligência emocional para saber filtrar o que as pessoas falam com você, isso vai ser tão ruim quanto a crítica. E eu falo que até pior, quando você recebe essas questões. Vamos lá para um versículo bíblico. Mais uma vez eu gosto de deixar frisado, nem sempre ao longo dessa nossa jornada aqui vai ter versículos bíblicos, mas por enquanto, até agora, nesse 5º dia dessa nossa jornada de 22 dias, está tendo. E tem 2 textos que eu acho fantásticos. Todos os 2 textos estão no livro de Neemias, tá bom? Todos os 2 textos estão no livro de Neemias. O primeiro texto está em Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Preste atenção nisso. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias no vale de Ono, porém inventaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco? Eu gosto demais de Neemias, né? Resumindo bem, mas assim, muito bem, o que acontece aqui. Neemias, ele vivia na Pérsia, que era o império que estava governando Israel naquele período, e ele fez uma comitiva para reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos lá na época de Jeremias. E aí ele foi e colocou uma meta, 52 dias para levantar os muros de Jerusalém, e cumpriu a meta. Loucura, né? As pessoas acham que Neemias levantou um muro do zero. Não foi isso não, tá, gente? O muro estava lá, mas tinha buracos, né? Então ele restaurou todos os buracos. Como ele mesmo diz aqui nesse texto, né, de Neemias 6, ele não tinha colocado os portais, né, as portas, mas os buracos do muro já estava tudo certinho. Ele conseguiu em 52 dias tapar todos os buracos ali. E aí quando ele fez isso, surgiram esses 3 indivíduos, Sanbalate, Tobias e Gesem, que bem na verdade eram representantes do Império Persa, que governavam aquela região da Judéia. Ou seja, não eram judeus, não eram israelitas, mas governavam aquela região. Então quando eles viram que Neemias fez, ele completou aquela obra assim: vem cá que a gente precisa conversar. Neemias sabia que eles queriam fazer mal para ele, falou assim: não vou não, hein? Eu estou construindo, fazendo uma coisa aqui, como é que eu vou descer agora para poder falar com vocês? Vocês estão malucos? Não vou não, você está doido? Vou ficar aqui, fica de boa. Como é que eu vou parar para poder fazer algumas coisas para vocês, né? E aí ele continuou, ele seguiu fazendo aquilo que ele precisava fazer. Sabe, eu preciso falar isso com você também. Às vezes, quando a gente está fazendo um planejamento, a gente está querendo fazer alguma coisa, algumas pessoas vão querer intervir. Aí não é o caso de você que pediu opinião de alguém, mas algumas pessoas ficam: tô vendo que você está fazendo um planejamento aí, fiquei sabendo que você tem um sonho e tal, e aí vem pessoas e vão falar com você sobre o que você está fazendo. Isso também acontece, né? E a gente costuma tomar um grande erro, aí sim é um grande erro, de parar o que nós estamos fazendo para dar atenção a pessoas que não têm nada a ver com o nosso projeto. Cuidado com isso. Pode parecer meio antipático o que eu vou falar com você, mas não é. Escute, redobre a sua atenção. Faltam 5 minutos para a gente encerrar essa nossa live de hoje. Redobre a sua atenção, redobre, porque o que eu vou te falar aqui pode mudar a sua vida. Então, existem momentos que as pessoas vão querer falar, seja porque você convidou, seja porque ficaram sabendo por terceiros algumas coisas, e vão querer intervir no seu projeto. Não dê ouvidos. Que isso, Rodrigo? Não dê ouvidos. É aquilo que eu te falei, você está seguindo uma rota, você sabe que você está nessa rota, né? Mas isso você fica perguntando para o frentista, você fica perguntando para um cara no caminho, aí o cara: não, vai por outro. Não, filho, siga a sua passada.
siga a sua rota. Não pare por nada. Não dê ouvidos, né, a essas pessoas. Cuidado. E posso te dizer, às vezes essas pessoas estão mais próximas de você do que você imagina. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, um primo, um tio. Que isso, Rodrigo? Minha família quer o meu melhor. Não estou falando que eles querem o seu mal, mas muitas vezes eles não viram o que você viu. Eles não têm o sonho que você tem. Eles não têm o projeto que você tem. Eles não têm a visão que você tem. E eles vão falar da visão que eles têm, dos sonhos que eles têm. E que muitas vezes pode não ser o que você tem. Você sabe que o brasileiro, ele não foi, e ainda não é preparado para empreender. Não é. As nossas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, o nosso ensino superior, nós fomos a vida inteira a passar 10, 15 anos estudando para ser empregado dos outros. A educação brasileira, eu gosto muito da palavra formatura. O que é formatura? É pôr na forma. Nunca parou para pensar nisso, né? Quando você se forma, você é colocado numa forma. Por isso que é formatura, pôr na forma. E vai colocando lá, um monte de gente na forminha. Pum, 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 pum. Milhares por ano em várias coisas. A gente não é preparado. A educação brasileira não prepara ninguém para empreender. Ninguém para ser um empreendedor, para ser um chefe, para ser um gerador de valor. Você é treinado, aliás, adestrado para ser empregado a vida inteira. Mas, de vez em quando, tem uns que sai da bolha, né? Dão uma de flipper e consegue sair ali do aquário e ir para o oceano azul, né? Por uma série de coisas que eu não vou falar aqui, que a gente já está caminhando para o final. A gente vai falar disso mais para frente. E aí você começa a empreender, você começa a abrir o seu negócio, tal. Mas muitos não. Eu me lembro que, quando eu fui falar com os meus pais, né? Que a vida inteira eu trabalhei, né, de carteira assinada. E depois eu fui abrir a minha empresa, como hoje eu tenho, inclusive, mais de uma empresa hoje. E aí, quando eu fui abrir a minha primeira empresa, que eu fui empreender, eu falei com os meus pais, Rodrigo, que é isso? Vai deixar a carteira assinada e tal. Mas assim, meu pai não estava errado não, sabe? Ele estava preocupado comigo, porque na cabeça dele, quem sustenta é o patrão. Na cabeça dele, quem sustenta é uma empresa. Na cabeça dele não tinha esse negócio, não tinha histórico, na minha família não tinha histórico de ninguém que havia empreendido, aberto uma empresa, sabe? E aí quando eu fiz aquilo, ele ficou preocupado, então ele falou, cuidado com isso, tal. Mas graças a Deus eu segui o meu propósito e até hoje, né, estou com isso, trabalhando com isso, fazendo isso. Tem minha consultoria, tem uma faculdade, enfim, rádio e algumas outras coisas que a gente vai nos nossos diversos cestos colocando ovinhos, né? E ajudando aqui para algumas coisas. E vivo disso, coloco comida na mesa com isso. Meus filhos comem, pago minhas contas com aquilo que eu empreendo, sabe? Mas muitas pessoas que nunca empreenderam vão ser que é loucura, mas já estou vivendo com isso desde 2012. Olha, verdade, esse ano a minha empresa vai fazer 10 anos. É isso mesmo. E aí, calma, bacana, esqueci desse detalhe. Tá vendo como é que é bom fazer essas coisas? Que a gente vai trazer na memória algumas coisas muito legais. Então, realmente, essa informação é bacana. Você tem que entender isso, de que muitas vezes o sonho de outra pessoa não é o seu. O projeto de uma outra pessoa não é o seu. Então eles vão falar segundo a mentalidade deles. Cuidado com isso, sabe? Não fica aí atirando pedras. Siga a sua jornada. O segundo texto que eu quero falar com você, e já quero daqui a pouco mostrar o livro, hoje a gente vai passar um pouquinho, tá, gente? Geralmente eu gosto de ficar aqui meia hora com vocês, mas eu vou passar um pouquinho hoje. O segundo texto que eu quero mostrar para vocês também está no livro de Neemias, que está no capítulo 4, versículo 17, que fala o seguinte, esse texto também, meu Deus, ele é extraordinário. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia uma obra. Presta atenção nesse texto. Cada um com uma das mãos fazia uma obra e com a outra segurava uma arma. Esse texto é fantástico! Eu preciso falar isso com vocês, por isso que eu preciso estender um pouquinho mais com vocês aqui. Não vou ficar uma hora não, mas pode deixar que eu vou ficar no máximo 15 minutos a mais com você. Não chega a isso não, mas no máximo 15 minutos. Isso é fantástico, entenda isso. O que quer dizer você está com uma obra numa mão
e a arma na outra. Escute isso, isso é muito legal, isso é muito legal. As pessoas às vezes podem até criticar, as pessoas vão falar, que isso, seu sonho, tá, pum, pá, sei lá o quê. Acabei de ver que meu tio entrou aqui agora. Ô tio, tudo bem? Meu tio, por exemplo, deixa eu falar aí, isso é legal. Meu tio Gil entrou aí, tá lá em Congonhas. Ei, meu tio, a gente fica parecendo retardado quando fala aqui depois no vídeo, porque não aparece as pessoas que estão entrando, né? Mas não tem problema não, vai ficar gravado aí mesmo. Um abraço aí pro meu tio Gil. Meu tio Gil, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele quis construir uma piscina na casa dele. Não é qualquer piscina não, uma piscina top. Fui lá ver a obra dele lá em Congonhas e top. Eu tenho certeza, e eu sei porque muitas pessoas, eu tava perto e falaram, Gil, que isso? Construir essa piscina? Pra que isso? Sei lá o quê? Muito dinheiro. E é mesmo. Ele construiu, acho que no final do ano passado, gastou um dinheiro bom, filho. Bom, dinheiro bom, sabe? Mas construiu. E conseguiu construir a obra dele. Tá desfrutando agora, né? Piscina top, tá lá maravilhado lá. E se ele tivesse ouvido as pessoas? Sabe? Não, você não consegue, você não pode fazer isso, tal. Não adianta. Tem pessoas que não têm a visão que ele teve, não tem os recursos que ele tem, não teve a história de vida que ele teve. Ele quis construir uma piscina porque ele trabalhou a vida inteira, está aposentado agora, né? Os filhos já estão todos com a sua vida, cada um na sua casa. Então ele pode fazer esse sonho, ele pode ter esse projeto. Agora tem uma pessoa que às vezes vai ouvir, não, como é que você vai fazer isso? Que você não quer lá? Mas por que a pessoa fala isso? Porque ela tá lá com 2 filhos, 3 filhos, 1 filho, não tem ninguém formado, ganha R$1.000 e gasta 2.000 por mês. Aí realmente ela nunca vai construir uma piscina. Né? Precisa resolver a vida dela primeiro. Então cuidado com isso. Foi muito legal meu tio aí. Mais uma vez, um abraço tio Gil que entrou aí, que é um exemplo clássico de às vezes quando você sai da bolha, você sai da sua esfera de influência e vai para um outro caminho, as pessoas vão duvidar, porque elas não viveram aquilo, não sonharam o que você sonhou, não viram o que você já viu, não tiveram uma experiência que você já teve. Então cuidado com isso. Então esse texto aqui de Neemias 4,17 fala uma coisa que eu acho legal demais, de que você continua no seu trabalho, mas quando vem as críticas, e você já entendeu, porque eu já falei no início dessa live, pode ser tanto críticas, né, desconstrutivas, sejam elogios, sejam críticas contra, né, você tá ali, ó, guerreando, e tá aqui fazendo aquilo que você tem que fazer. Então você tá aqui, ó, guerreando, e você tá aqui fazendo o que você tem que fazer. É assim, e assim você vai seguindo o seu propósito, vai seguindo o seu destino e vai trabalhando com aquilo que é necessário. Beleza, gente? Tem agora uma dica de livro. Deixa eu ler aqui o título dele para vocês. Super Crunch, de Ian Ayres, né? Por que pensar com números é a nova maneira de ser inteligente? Cara, esse livro é top! É muito, 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 muito bom, né? E eu ganhei de presente, não fui eu que comprei esse livro. E assim, por isso que é bom você ganhar coisas de pessoas que conhecem você, né? E eu ganhei esse livro de presente, a pessoa acertou, mas acertou bonito quando me deu esse livro aqui. Porque ele trabalha com a questão da nossa sociedade, mas ele dá algumas questões de números. Eu vou ler um trechinho dele aqui, que é muito legal, que é Quem está pensando por você, é o título do capítulo. Quem está pensando por você. E ele fala o seguinte: recomendações facilitam muito a vida. Quer saber qual filme alugar? A forma tradicional era perguntar a algum amigo ou ver se os críticos aprovavam. Hoje as pessoas estão procurando por guias na internet baseado no comportamento das massas. Isso aqui é muito legal, gente. Fica comigo mais um pouquinho, Mais uma vez eu digo para você que eu não vou passar de 15 minutos. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu pular aqui, e ele fala uma coisa muito legal sobre uma experiência da Netflix. Bem, na verdade, uma experiência de uma outra empresa que não é Netflix, que é o Walmart, mas que trabalha com a questão de filmes. E fala o seguinte: é claro que esses algoritmos não são perfeitos. Um solteiro comprando um presente para um bebê poderia, por exemplo, começar a receber recomendações sobre outros produtos infantis no futuro. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O Walmart foi obrigado a se desculpar quando pessoas que procuravam pelo filme Martin Luther King, I Have a Dream, preste atenção nisso, pessoas que procuravam pelo filme Martin Luther King, I Have a Dream,
receberam a recomendação de que também poderiam apreciar a coleção de DVDs Planeta dos Macacos. A Amazon.com ofendeu da mesma forma alguns clientes que procuravam por aborto e foram perguntados: você quer dizer adoção? Olha isso! A pergunta sobre adoção foi gerada automaticamente, porque muitos clientes anteriores que procuraram por aborto também procuraram por adoção. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Você precisa compreender, então, de que muitas vezes conselhos, né, quando você vai comprar alguma coisa na internet, ver alguma coisa na internet, isso é muito legal, mas tem esse princípio que eu falei com vocês aqui, né, dos conselhos. Uma pessoa procurava um produto infantil, mas sei lá, ela queria dar, porque uma criança nasceu, e ela queria só dar aquele produto para aquela criança. De repente, ela abre a internet, só vê produto infantil, produto infantil, produto infantil, por causa de uma compra. Isso acontece muito, por exemplo, aqui, né? Nós estamos em redes sociais aqui, estamos falando aqui no Instagram, perdão, vou até tomar aqui o meu cafezinho, que é a minha aguinha, não tomei ainda hoje, vou tomar. Nós estamos aqui nessa rede social, depois essa plataforma aqui eu vou mandar para uma outra plataforma, né, de stream, que começa com You e depois termina com Tube, né? E aí, uma das coisas que é muito legal é que quando você começa a ver muitas coisas recorrentes, ali vai ficar tudo ali para você, né, de coisas que você viu e vão começar a vir outras coisas recorrentes em cima disso. E muitas vezes as críticas são assim. Esses Sambalat, Tobias e Gesem da vida agora são virtuais. Eles começam a querer te empurrar uma visão, começam a querer te empurrar um produto, começam a querer te empurrar uma ideia, começam a querer te empurrar uma ideologia, começam a querer te empurrar um conceito que você não quer. E muitas vezes você vai engolindo tudo isso. Cuidado, gente. Muito cuidado com isso. Beleza? Vamos seguir aqui orando agora. Hoje eu passei um pouquinho do tempo, mas foi muito legal. E ó, bacana de ver vocês aqui ainda junto comigo, mesmo eu tendo passado um pouquinho do tempo. Amanhã ainda vamos seguir com a nossa jornada e eu quero falar sobre pedras no caminho. Hoje falamos sobre cachorros, né, no caminho, e vamos falar amanhã sobre pedras no caminho. Vai ser muito legal, muito bom. E olha, eu tenho gostado muito dos retornos que vocês têm me dado, né? Não falo aqui que às vezes vem uns comentários aparecendo, não é porque eu não estou ignorando, não. Eu vejo aqui os comentários, mas porque o tempo nosso é curto. Se eu for responder cada comentário aqui, vai ser, a gente vai se estender demais, né? E tanto é que eu estou querendo fazer agora um jantar, né? Para a gente poder estar trabalhando. A gente fala sobre oração, café e planejamento, né? Ou café, oração e planejamento. Eu quero fazer um jantar, fazer uma live à noite, né, numa outra plataforma que começa com You e depois termina com Tube, né? E aí sim, lá a gente vai fazer daqui a pouco. Se você, vou lançar esse desafio. Vou lançar esse desafio hoje. Hoje, assim que eu terminar aqui essa live, eu vou colocar uma caixinha de perguntas, né, aí nas redes sociais e perguntar: você quer fazer aí um jantar, né? Aí pra gente poder trabalhar aí essa questão de oração e planejamento. Então vai ser jantar, oração e planejamento. Né? Eu vou colocar essa caixinha de perguntas. Se eu tiver mais de 30 pessoas que falam ali, não, eu quero, não, é legal, aí eu vou fazer aí esse nosso jantar, oração e planejamento. Uma live aí durante a noite, que vai ser muito legal. Aí a gente pode falar, responder comentários e tal. É lógico que eu vou sempre passar o link para vocês. Beleza? Vamos orar e amanhã, 5h30 da manhã, vamos seguindo aqui com a nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder, que já estão sobre a vida de cada pessoa, permaneça e seja ampliada sobre a vida de cada um. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas. E seguimos firmes, meu Pai, durante esses 22 dias, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente! Tchau, tchau!